Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre biodiversidade. Olha essa palavra, biodiversidade. Bio é relativo à vida, diversidade de variedade, de vários, né? Então, biodiversidade faz referência à diversidade de seres vivos que nós podemos encontrar. Então, assim nós podemos definir a biodiversidade como conjunto das diferentes formas de vida que existem no planeta como um todo, ou numa região em particular. Mas por que é tão importante preservar essa biodiversidade? Então, nós destacamos na aula de hoje para vocês 4 motivos que nos ajudam a entender a importância de se preservar a biodiversidade que existe no planeta Terra. Vamos lá, então. Primeiros motivos são os motivos éticos, ou seja, o ser humano tem o dever moral, galera, de proteger outras formas de vida, como espécie dominante no planeta. Como nós somos a espécie de seres vivos, considerada a espécie dominante do nosso planeta, então é nosso dever resguardar a vida, proteger todas as outras espécies de seres vivos que existem, beleza? Os motivos estéticos, né? Então, uma vez que as pessoas apreciam a natureza e gostam de ver animais e plantas no seu estado selvagem, então por isso a gente deve resguardar, deve preservar, para que sempre nós tenhamos, né, essas espécies de vegetais, de animais, de forma harmônica, em equilíbrio ecológico, né, para que a gente possa contemplar, apreciar a natureza. Motivos econômicos. Galera, veja bem, a diminuição de espécies, ela pode prejudicar as atividades que já existem e pode ainda comprometer a sua utilização futura. Um exemplo disso, né? Para a produção de medicamentos, então várias espécies, né? A ciência consegue realizar a extração de princípios ativos que são utilizados na produção de medicamentos. Se nós não preservarmos, né? Se nós não evitarmos que essas espécies entrem em extinção, então a gente, né, isso acontecendo, a gente vai comprometer também essa produção econômica, né, e essa produção tão importante, no caso dos remédios, tão importante para colaborar, né, com a manutenção da nossa saúde. Os motivos funcionais. Então, veja bem, a redução da biodiversidade, ela leva a perdas ambientais. E isso acontece porque as espécies elas estão interligadas por mecanismos naturais com importantes funções, constituindo o nosso ecossistema. Lembra, por exemplo, só uma aspecto que a gente lembrar e entender, as relações ecológicas, né? Aquelas relações que se estabelecem onde os seres vivos se relacionam uns com os outros e com a natureza. Então, nas relações ecológicas, quando a gente tem perda de algum representante de alguma espécie ali, a gente acaba fragmentando essas relações, inviabilizando essas relações, ou seja, numa cadeia alimentar, numa teia alimentar. Isso leva a um desequilíbrio ecológico. Então, esse é um motivo funcional para que a gente consiga realmente entender a importância da biodiversidade do nosso planeta e para que a gente possa preservar e conservar tudo o que for possível e necessário. Bom, o que vem de encontro a essa ideia do preservar, do conservar, né? Principalmente algumas situações de degradação ambiental que nós podemos verificar acontecendo na atualidade. Entre elas, eu queria destacar 4, que é o desmatamento, a poluição hídrica, as queimadas e a poluição atmosférica. Então, galera, o desmatamento, né? Quantas espécies de vegetais, né, do reino plantar que são eliminadas através do desmatamento. Isso vai causar e vai implicar em vários outros prejuízos de ordem natural, né? Por exemplo, o desmatamento nas nascentes dos rios, né? Pode auxiliar no desenvolvimento do processo de erosão. O desmatamento, né, contribui para o empobrecimento do nosso solo. Então, são muitos malefícios, né, que a gente pode observar em consequência do desmatamento. Então, essa é uma degradação ambiental bastante séria. A poluição hídrica. Nossa, a gente aprende, né? Estudamos, aprendemos quando falamos de água, que a água potável, a água disponível para o nosso consumo, existem algumas
particularidades dela, né? Então, a questão, né, da disponibilidade dessa água, que ela não é igual em todos os locais do planeta, que já dificulta que às vezes, né, o acesso por todas as pessoas a essa água. Então, cada vez mais nós precisamos também evitar essa degradação ambiental, que é a poluição das águas. Então, jogar, né, lixos, resíduos sólidos em pequenos lagos, em rios ou nos mares, quando nesses locais nós estamos, isso é muito ruim. Isso causa poluição hídrica, que hoje é responsável pela morte, né, de vários seres vivos que pertencem, né, aos ambientes aquáticos, e também porque contribui, né, com outros problemas ambientais que vão chegar até nós, seres humanos. Então, a poluição hídrica também deve ser muito repensada, né? Cada vez mais existe a necessidade de a gente evitar esse tipo de poluição. A poluição das águas, né, não é legal, não é bom, vai nos causar grandes problemas ainda no futuro. As queimadas é uma outra degradação ambiental terrível, porque também contribui para o empobrecimento do solo, para a poluição atmosférica, que é a próxima degradação ambiental. Então, as queimadas é muito ruim. Nós temos extinção, né, de animais, né, perdas de animais, extremamente importantes do ponto de vista ecológico, todas as vezes que a gente sofre com esse problema das queimadas. E, por fim, a poluição atmosférica, né? Então, o lançamento de gases tóxicos na nossa atmosfera, ou de substâncias que, ao reagir com a água presente na atmosfera, possa, né, ocasionar a produção de substâncias químicas perigosas, que, por exemplo, podem levar à formação da chuva ácida. Então, também são situações que devem ser evitadas. São degradações que realmente têm contribuído, né, para os danos imensos que o nosso planeta está vivenciando na atualidade. Então, essas são as degradações que eu queria chamar a atenção de vocês e da importância que tem da gente tentar conscientizar o máximo possível a população em relação a essas degradações ambientais. Bom, os problemas, né, causados pela perda da diversidade, por exemplo, em função dessas degradações ambientais que nós acabamos de falar. Primeiro, o custo econômico da biodiversidade perdida, né? É impossível a gente repor isso. A segurança alimentar que é reduzida, maior contato com doenças, né? Proliferação, por exemplo, de veículos, né? Que podem ser transmissores de doenças para nós seres humanos. Um clima imprevisível. Olha quantas mudanças climáticas nós temos acompanhado na atualidade. Perda de meios, de substâncias, como eu falei para vocês, por exemplo, de princípios ativos que podem ser utilizados na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos. E perder a vista natural, essa paisagem natural que é tão bela, porque a natureza é extremamente bela. E aí a gente vai danificando, a gente vai perdendo essa vista natural dessa paisagem. Bom, eu queria também apresentar para vocês, para que vocês possam pensar um pouquinho sobre isso, algumas possíveis soluções, né, para ajudar na preservação da biodiversidade. A primeira delas é uma tão simples: preserve as árvores. Então, nada de depredar, né, de cortar desnecessariamente árvores. Pelo contrário, a gente precisa plantar árvores. Cuide bem dos cursos da água, como eu falei, né, evitando que os resíduos sólidos possam vir parar nesses cursos d'água. Não pesque em épocas de reprodução, né? Vamos garantir essas espécies, que elas consigam reproduzir, se multiplicar, sobreviver. Cuide bem do seu lixo, né? Reutilize, aproveite, recicle tudo o que for possível. Reduza o consumo de água, então evitar o desperdício da água potável. Reduz o consumo de energia elétrica, que também acaba implicando, né, no uso excessivo da água. Evite andar apenas de carro, né? Evitar o lançamento excessivo de gases poluentes na nossa atmosfera e compre apenas o necessário. Né? Esse consumismo desenfreado que nós temos vivenciado na atualidade, ele não faz bem, nem para nós seres humanos e nem para o meio ambiente no qual nós habitamos. Então isso é importante ser repensado também. Galera, sobre biodiversidade é isso que eu gostaria de trazer, né, de comentar, conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês a ter alguma mudança de postura em relação
aos seres vivos, em relação à natureza, ao meio ambiente, né? Para que a gente possa juntos aumentar a qualidade de vida dos seres vivos, né? E também aumentar a probabilidade dessa vida, tá bom? Agora é fazer os exercícios. Corram lá na plataforma e vamos caprichar nesses exercícios, galera. Tchau, tchau!